Vamos agora para o posicionamento do senador Ciro Nogueira nas redes sociais. Vamos colocar no ar aí sobre a posse do presidente Trump. Ele disse que a posse de Trump é um farol da maior democracia do mundo que ilumina o continente americano e o Brasil. Hoje começa uma nova volta no relógio da política brasileira, viu? Vamos começar aí com o Ezequiel Araújo. A avaliação do Ezequiel sobre a postagem do senador Ciro Nogueira. Douglas, é isso que a direita hoje articula, né? É isso hoje que a direita, principalmente a principal argumentação, né? Que a partir então desse retorno de Trump, aí após alguns anos sem estar ali no poder executivo então dos Estados Unidos, né? De forma então generalizada em si, a volta hoje, a expectativa é que a direita então possa voltar novamente ao poder também no ano de 2026. Isso já era muito articulado, né? Conversado ali nos bastidores e nesse caso, ganha uma sobrevida, né? Com essa volta de Trump hoje, com essa posse dele para esse novo mandato à frente da maior economia do mundo, é que a política brasileira, através ali da direita, ganha esse reforço também. É importante a gente ressaltar que Trump foi um dos principais aliados do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a partir de agora, a direita ganha, então, esse reforço e é muito articulado justamente isso, que a partir, então, dessa volta de Trump, a maior economia do mundo, essa direita, então, ganha essa sobrevida a partir também do ano que vem. Natan, dizer uma coisa, em relação a essa postagem, claro, o senador Ciro Nogueira traz a posse do presidente americano para o contexto político brasileiro. Nós tivemos aí o ministro Alexandre de Moraes negando a viagem de Bolsonaro para a posse de Trump. Tem a imagem do ex-presidente americano, do ex-presidente brasileiro, indo para o aeroporto deixar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela viajou para a posse do presidente Trump. E Ciro Nogueira, obviamente, digamos, sendo um partidário aí de Trump, trazendo o contexto dessa eleição americana para o Brasil. Pergunta é, obviamente que a partir da posse de Trump, Bolsonaro ganha mais, digamos, visibilidade, ganha mais projeção, digamos assim, uma certa projeção, porque é um aliado, né? Ou seja, há uma sintonia de ideias, né? Sim, inclusive essa postagem do senador Ciro Nogueira, um dos principais líderes do Centrão, faz até um aceno a essa militância bolsonarista, né, as pessoas que se identificam com a direita no Brasil, né, em meio, inclusive, a essa polêmica, essa possível adesão do progressistas, de alguns partidos do Centrão, uma aproximação maior com o governo Lula. O senador Ciro Nogueira aproveita essa posse, hoje, sem dúvida, o principal evento esta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, para também marcar uma posição, né? Ao passo em que ele faz essa avaliação positiva do retorno de Donald Trump ao comando da Casa Branca, também não deixa de ser um aceno a esse eleitorado mais à direita, mais apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O senador Ciro Nogueira, que tem se colocado nos últimos anos como um dos defensores da elegibilidade de Jair Bolsonaro para que ele possa disputar a eleição em 2026. Então, de certa forma, Ciro Nogueira aproveita o momento, aproveita o debate para marcar uma posição mais à direita, mais alinhada com esse espectro, né, que ainda tem uma representatividade muito forte no Brasil, né? Lá em 2022, nós acompanhamos uma disputa acirrada, o Brasil praticamente dividido, né? E essa polarização se manteve nos últimos anos, né? Mesmo com essa inegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, há ainda um número considerável de apoiadores, de militantes que defendem o nome do ex-presidente e que se veem representados também pelos aliados, como o senador piauiense Ciro Nogueira, que é uma das principais figuras do chamado Centrão, presidente do maior partido do Centrão e que tem também uma relevância nacional, né? Por isso que um tema desse de política internacional ele não poderia deixar de comentar nas suas redes sociais. De que forma, João Magalhães, os partidários
do ex-presidente Jair Bolsonaro podem se aproveitar politicamente, capitalizar politicamente a posse de Trump, os Estados Unidos serem governados pelo presidente Trump. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, estão lá na posse exatamente para tentar captar politicamente algum benefício, e isso vai muito além da imagem, né? Há uma estratégia de discurso que é emitida, obviamente, a partir dessa posse, e, inclusive, essa postagem do senador Ciro Nogueira, né, está dentro desse bojo, está nesse bojo aí em que há, sem dúvida nenhuma, uma estratégia no sentido de fortalecer não apenas a imagem de Jair Bolsonaro, mas de todo o seu campo político. Há estrategistas no campo, né, da direita americana que acreditam que, caso Jair Bolsonaro não consiga reverter seus problemas na justiça, é possível se pensar em outro membro da família dele concorrendo à eleição presidencial, seja Michele, Eduardo Bolsonaro, enfim. Mas é exatamente nesse campo político que as estratégias são tratadas, e Jair Bolsonaro tenta captar politicamente de diversas formas. Eu diria que a principal aposta é tentando fazer com que o novo presidente dos Estados Unidos atue de forma prática no sentido de tentar pressionar alguma decisão brasileira, né, para viabilizar o direito de Jair Bolsonaro concorrer às eleições. É claro que aí a gente está entrando numa esfera complexa de se falar, porque a gente está falando de soberania nacional. É óbvio que a lei brasileira precisa ser definida, precisa ser julgada pelos brasileiros, mas não se pode desconsiderar, de repente, uma tentativa de um grupo político e buscar uma influência, né? A gente sabe a influência que um presidente americano tem para, de repente, tentar favorecer uma decisão judicial nesse campo da política que favoreça o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que há uma série de medidas que a gente precisa ter um acompanhamento e saber como é que vai se desenrolar essa estratégia. Não tenho dúvidas de que um discurso do presidente americano no sentido de tentar favorecer Jair Bolsonaro aqui, ele tem muita força, né? Eu não acredito em decisões como os mais radicais, os bolsonaristas mais radicais tentam implantar, de que medidas econômicas, sanções econômicas podem ser podem ser efetivadas ali contra o Brasil, caso Jair Bolsonaro não tenha uma decisão favorável. Não é assim que a banda toca, né? É bom lembrar que é preciso que se respeite, obviamente, a soberania de todos os países, e o Brasil tem muito bem como se defender. O presidente Lula, inclusive, sabe muito bem disso, afinal de contas, tem uma experiência muito grande nessa questão da diplomacia da área internacional. Mas que não vai faltar, sem dúvida nenhuma, um esforço do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro em tentar mostrar que é de interesse do atual presidente americano que Jair Bolsonaro retorne ao Palácio do Planalto. Com certeza isso aí não vai faltar nesses 2 anos. Se vai conseguir uma decisão favorável na justiça ou não, a gente vai precisar aguardar, mas eu não tenho dúvida que essa pressão vai vir, e aí a gente precisa, inclusive, esperar para saber qual o poder de reação das próprias instituições brasileiras. Uma coisa, obviamente, é você reconhecer a força, né, de um presidente americano. Outra coisa, obviamente, completamente diferente, é dizer que uma decisão lá ou que uma atuação lá fora do Brasil vai repercutir, vai impactar em alguma decisão aqui no nosso país.